Ao amanhecer, o Coliseu já estava vivo. Seus arcos maciços capturavam os primeiros raios pálidos de luz, enquanto o sangue de ontem ainda se agarrava à pedra como uma sombra. Debaixo das arquibancadas, vendedores gritavam por atenção, com cestas transbordando de azeitonas e vinho diluído, prontos para uma multidão que ainda nem havia ocupado seus assentos. Além dos portões de ferro, tratadores empurravam predadores famintos para seus lugares. Leões com costelas saltando através da pele, elefantes batendo os pés com fúria, panteras arranhando suas garras contra as barras. Dos túneis, vinha o som agudo de espadas, não eram golpes de treino, mas testes para o aço mortal do dia. E sobre tudo isso, um zumbido baixo se transformou em um rugido, dezenas de milhares de romanos chegando, famintos pela única coisa que seu império aperfeiçoou melhor do que ninguém, a morte, vestida de entretenimento. A arena romana não era apenas esporte, era um laboratório para a crueldade. Imperadores inundavam a areia para encenar batalhas navais, deixavam animais selvagens famintos para aumentar o suspense e forçavam prisioneiros a encenar mitos que terminavam com cadáveres muito reais. Nada disso era acidental. Era política, tecida profundamente na maquinaria de controle de Roma. Torcer nas arquibancadas não era inofensivo. Era lealdade, gritada alto o suficiente para ecoar através da história. E hoje, estamos entrando diretamente nessa sombra. Estes são os atos de arena mais brutais e desumanos que foram longe demais, mesmo para Roma. De ritos funerários encharcados de sangue a execuções disfarçadas de teatro, descobriremos como o império construiu sua glória transformando o sofrimento em aplausos. Antes de mergulharmos, clique em inscrever-se para não perder nossa próxima descida aos cantos mais sombrios da história. Agora, tome seu assento. Os portões estão se abrindo. O primeiro combate de gladiadores em Roma não começou com fanfarras douradas ou imperadores em púrpura real. Começou em um funeral. Em 264 a.C., os filhos de Decimus Junius Brutus Caeva escolheram não honrar seu pai com estátuas ou orações, mas com sangue. Eles armaram 3 pares de escravos e os enviaram para lutar até a morte no Fórum Boarium, um mercado de gado denso com um fedor de esterco e fumaça. Isso não era entretenimento. Era um dever, um munus, uma obrigação para com os mortos. Suas raízes se estendiam muito além de Roma. Na Campânia, guerreiros eram mortos em túmulos para apaziguar espíritos inquietos. Com o tempo, a matança se transformou em combate. Os mortos não mais exigiam vítimas aleatórias, mas duelos entre homens escolhidos. Os samnitas, outrora inimigos ferrenhos de Roma, realizavam tais competições com frequência, e as elites romanas adotaram o costume com entusiasmo. Enterrar um homem com tesouros mostrava riqueza, e enterrá-lo com um espetáculo encharcado de sangue provava poder. Mas os funerais foram apenas o começo. No século III a.C., os líderes de Roma viram como essas lutas podiam fazer mais do que honrar ancestrais, podiam estabilizar a política. Festivais religiosos, antes oferendas solenes a Júpiter, começaram a apresentar gladiadores. O Senado enquadrou isso como piedade, mas a multidão sabia a verdade, era a violência patrocinada pelo Estado, projetada para manter o povo leal. Até a armadura contava histórias. Os primeiros lutadores usavam as formas de inimigos conquistados, os samnitas com seu escudo pesado, o trácio com uma lâmina curva, o gaulês com uma espada larga. Vê-los sangrar era assistir às vitórias de Roma sendo reencenadas, golpe após golpe. A morte tornou-se propaganda, e à medida que o sangue era derramado, os locais cresciam. Arquibancadas de madeira temporárias deram lugar a anfiteatros permanentes, templos de violência onde milhares se reuniam. Os jogos não pertenciam mais a famílias enlutadas, pertenciam ao Estado. Cada gota de sangue sussurrava a mesma mensagem: Roma comandava homens, exércitos e até a própria morte. Ninguém na época poderia ter adivinhado até onde isso iria. O que começou como sacrifício ritual se transformou em teatro, e o dever se tornou obsessão. Roma havia descoberto uma nova arma, poder não apenas sobre os vivos, mas sobre o significado de morrer. E uma vez libertada, essa porta nunca mais se fechou. O rugido da multidão não era reservado aos homens. Às vezes, ecoava por feras, trazidas dos confins mais distantes do mundo conhecido.
leões do norte da África, leopardos do Cáucaso, crocodilos do Nilo. Até girafas eram arrastadas através de desertos. Elas não eram exibidas como maravilhas da natureza, mas condenadas como presas em um carnaval de matança. Os romanos chamavam esses espetáculos de venationes, caçadas. Não se tratava de sobrevivência, mas de dominação, a prova de que o império podia capturar o selvagem e destruí-lo por prazer. Júlio César deu o tom em 46 a.C., desfilando uma girafa, a primeira já vista na Europa. Eles a chamaram de o camelopardo, meio camelo, meio leopardo, porque Roma não tinha nome para tal criatura. Não importava, o animal não foi admirado, foi jogado na areia para ser despedaçado. A mensagem era inconfundível: se Roma podia capturar as feras mais estranhas, podia conquistar qualquer coisa. A matança só aumentou. Quando o Coliseu foi inaugurado em 80 d.C., o imperador Tito teria supervisionado a morte de mais de 9.000 animais em um único festival. Arqueólogos encontraram ossos gravados com marcas de fome deliberada, evidências de que leões e ursos eram enfraquecidos de propósito para garantir uma morte rápida e sangrenta. Até os elefantes, outrora o terror das legiões romanas sob Aníbal, foram conduzidos à arena e massacrados para aplausos. Por trás das cenas, a logística fazia parte do teatro. Criaturas exóticas tinham que ser capturadas, transportadas por desertos, mantidas vivas apenas o tempo suficiente para encontrar seu fim. Caravanas arrastavam correntes por areias escaldantes, entregando vítimas a uma cidade que exigia sangue fresco a cada nascer do sol. Frotas as transportavam pelo Nilo, e os tratadores arriscavam suas vidas apenas para entregar troféus vivos a Roma. Ver uma pantera na natureza já era perigoso o suficiente. Ver uma explodir de uma jaula na frente de 50.000 espectadores gritando, se isso era poder tornado visível. Cada criatura era uma lembrança viva da conquista, a prova de que o alcance do império não conhecia limites. Alguns imperadores fizeram dessas caçadas seus próprios palcos privados. Cômodo, o mais extravagante showman de Roma, entrava na arena vestido como Hércules, massacrando centenas de animais ele mesmo. Ele queria parecer um deus entre as feras, mas todos podiam ver a verdade, um ego frágil com um arco. As caçadas eram frequentemente manipuladas. Animais eram acorrentados, mutilados ou semifamintos para que o imperador pudesse se deleitar em uma vitória garantida. E o povo? Eles aplaudiam, não porque o admiravam, mas porque, quando o imperador caça, o silêncio pode ser fatal. Por trás dos aplausos, uma tragédia mais silenciosa se desenrolava. Escritores antigos como Plínio, o Velho, alertaram sobre como espécies raras desapareciam de suas terras natais após décadas de matança romana. Leões, leopardos e até elefantes foram empurrados para a extinção para alimentar o apetite do império por espetáculo. O Coliseu não era apenas um teatro da morte, era uma bola de demolição ecológica. Mas para Roma, a extinção não importava. O que importava era a ilusão de que a própria natureza podia ser capturada, deixada faminta e destruída por diversão. Cada carcaça na areia era mais um tijolo no muro do controle imperial. Quando você imagina um gladiador, pode pensar em dois guerreiros equilibrados em um combate nobre. A realidade era muito mais distorcida. Roma prosperava no desequilíbrio, em competições projetadas para a crueldade. Eles construíram armas bizarras, impuseram regras absurdas e encenaram lutas que ninguém poderia realmente vencer. Algumas vítimas não eram lutadores. Prisioneiros e criminosos condenados eram empurrados para a arena vestidos como palhaços, recebiam espadas de madeira e eram enviados para morrer contra assassinos experientes. A multidão zombava enquanto os condenados se debatiam e caíam. Execução pública, elegantemente disfarçada de esporte. Até as armas se tornaram personagens. O Retiarius lutava com uma rede de pescador e um tridente, enfrentando o secutor, cujo elmo liso e arredondado foi projetado para desviar a rede. Não era pura habilidade, era suspense, um enigma vivo sobre se a rede prenderia ou se a espada romperia. Os romanos devoravam essa tensão, mesmo quando a luta era tão roteirizada quanto uma peça de teatro. Os números se tornaram mais obscenos. Às vezes, um gladiador era lançado contra vários inimigos. Em outros dias, unidades inteiras se enfrentavam como exércitos em miniatura,
transformando o chão da arena em um pântano de sangue, escudos estilhaçados e corpos mutilados. E quando a novidade se esgotava, eles iam além. Gladiadoras mulheres, as gladiatrices, pisaram na areia no primeiro século depois de Cristo. Escritores como Juvenal zombam delas, mas registros provam que lutaram de verdade, contra anões, contra feras, até umas contra as outras. Sua presença borrou as linhas de gênero, mas reforçou uma verdade mais sombria: de ninguém, homem ou mulher, estava além da fome de Roma por espetáculo. Até os elmos eram armas de tormento. Alguns estreitavam a visão ou abafavam o som, forçando os lutadores a tropeçar semicegos enquanto o público rugia de rir. Outros eram tão pesados que levantar a cabeça se tornava uma competição por si só. A armadura nem sempre era proteção, ou às vezes, era punição. E então vieram as peças de propaganda. Gladiadores vestidos como bárbaros, forçados a imitar os inimigos derrotados de Roma. Sua perda inevitável lembrava a todos que o império sempre prevalecia. Cada desequilíbrio, cada reviravolta exótica, cada acrobacia de gênero foi cuidadosamente projetada para manter as multidões chocadas, obedientes e implorando por mais. O Coliseu nunca se contentou com a repetição. Inventava novas crueldades, sempre em busca da próxima emoção. Ao meio-dia, quando os duelos da manhã já haviam encharcado a areia e a multidão começava a se inquietar, a arena mudava de marcha. O combate dava lugar ao teatro, com a morte no centro do palco. Os romanos chamavam isso de damnatio ad bestias, condenação às feras. Para os condenados, não era um julgamento, era um roteiro que eles não tinham poder para recusar. Criminosos, desertores, escravos rebeldes, prisioneiros de guerra, todos se tornaram atores involuntários em uma execução disfarçada de mito. O castigo de cada vítima correspondia ao seu crime. Ladrões eram despedaçados por lobos, incendiários eram queimados vivos, traidores eram jogados aos leões. Cada cena era uma peça de moralidade escrita com sangue de verdade. E a escala podia desafiar a crença. Durante as celebrações do imperador Trajano após sua vitória na Dácia, milhares de cativos foram massacrados ao longo de 103 dias implacáveis. Não foi uma carnificina aleatória. Foi organizada, ritmada, como atos em um drama sombrio, cada morte elaborada para manter o público na ponta da cadeira até o próximo horror chegar. Os animais eram as estrelas deste pesadelo. Leões eram deixados famintos até um frenesi antes de serem soltos. Ursos, acorrentados em poços, eram provocados até uma fúria súbita. Até leopardos premiados eram soltos sobre vítimas trêmulas. A incerteza, se a fera atacaria rápido ou brincaria com sua presa, mantinha as arquibancadas uivando por mais. Às vezes, a crueldade vinha vestida de lenda. Prisioneiros eram forçados a interpretar heróis condenados. Orfeu, despedaçado por feras selvagens, Prometeu, acorrentado enquanto abutres circulavam sobre sua cabeça. Não eram mais histórias. Eram performances encharcadas de sangue, e a areia era o seu palco. A morte em Roma nem sempre era apenas morte. Às vezes, era teatro sangrento, teatro zombeteiro. Para os condenados, não bastava perecer. Eles tinham que representar sua própria morte, encenando os mitos de Roma com seus próprios corpos. As execuções se tornaram peças grotescas, onde a carne substituía as máscaras e o roteiro sempre terminava em agonia. A crueldade se estendia muito além das feras selvagens. A crucificação, emprestada do leste, foi encenada dentro da arena. Homens e mulheres eram pregados em madeira enquanto vendedores vendiam vinho e crianças brincavam por perto. O fogo também se juntou ao espetáculo. Prisioneiros eram forçados a vestir a túnica molesta, uma camisa encharcada de piche, e então incendiados. Tochas humanas se contorcendo enquanto a fumaça subia para o céu. Como Tertuliano escreveu amargamente, deles eram tochas vivas. Essas matanças não eram apenas entretenimento mórbido. Eram propaganda, avisos esculpidos em carne viva. Desafie Roma e você morrerá lentamente, com dezenas de milhares de pessoas assistindo. Nem todos podiam suportar. Sêneca reclamou que as execuções do meio-dia endureciam a alma, tornando os homens mais cruéis enquanto assistiam.
Mas seu protesto se afogou no trovão de uma multidão que não vinha por justiça, mas pelo prazer da punição. A imaginação de Roma não parava na areia e nas espadas. Às vezes, os imperadores exigiam oceanos dentro da cidade. Batalhas navais simuladas, as naumachiae, eram espetáculos em uma escala insana, onde a própria água se tornava uma arma. Júlio César estabeleceu o precedente em 46 a.C., cavando uma enorme bacia perto do Tibre, enchendo-a de água e navios de verdade. Milhares de cativos condenados eram embarcados e instruídos a lutar como frotas rivais. Eles não eram atores, eram homens condenados a morrer por aplausos. Flechas, catapultas e aço transformaram a bacia em um matadouro flutuante. Augusto expandiu a loucura. Em 2 a.C., ele criou uma bacia de quase 2.000 por 1.200 pés romanos, alimentada por um aqueduto personalizado, a Aqua Alcetina, apenas para mantê-la cheia. 30 navios de guerra se enfrentaram lá, cada um abarrotado de prisioneiros fadados a nunca mais sair com vida. A mensagem: Roma podia comandar mares onde não existiam, até a natureza se curvava ao capricho imperial. Em 52 d.C., Cláudio foi além, drenando o lago Fucino para encenar outra naumachia. Quando os cativos o saudaram com a saudação arrepiante, Morituri te salutam, ou aqueles que estão prestes a morrer te saúdam, ou a história ganhou uma de suas frases mais assombrosas. Seja ensaiada ou desesperada, ela resumia a desesperança de homens transformados em adereços. O fogo também teve seus mitos macabros. Vítimas usando a túnica encharcada de piche eram escaladas como heróis encontrando destinos ardentes, Hércules consumido por veneno, ou Múcio Cévola testando a lealdade ao segurar sua mão nas chamas. A multidão ria enquanto esses heróis o gritavam, sua bravura reduzida a cinzas, suas histórias transformadas em zombaria. Até a arquitetura do Coliseu alimentava o apetite de Roma por dominação. Sob Tito e, mais tarde, Domiciano, engenheiros construíram canais sob a arena, permitindo que a areia fosse inundada para pequenos espetáculos navais e depois drenada para o combate no dia seguinte. A crueldade se tornou um projeto de engenharia. Água, fogo, carne. Tudo era um adereço no teatro de controle de Roma. Afogar cativos, transformar corpos em tochas vivas, transformar mitos em matança, se isso era poder. Os imperadores não se satisfaziam em governar homens, eles se apresentavam como governantes dos próprios elementos. No final do primeiro século, as execuções não eram mais punições. Eram roteiros que gotejavam malícia criativa, torcendo lendas culturais em ferramentas de humilhação. Veja os jogos que inauguraram o Coliseu em 80 d.C. O poeta marcial registrou um ator escalado como Orfeu, um músico que domava feras com sua canção. No mito, os animais sentavam-se encantados por sua lira. Na arena, um urso foi solto no meio da performance e estraçalhou o cantor até a morte. A arte se transformou em paródia, a beleza em carnificina. Outra vítima foi forçada a interpretar Dédalo, o inventor que escapou de Creta com asas de cera. Suspenso em uma engenhoca rudimentar destinada a imitar o voo, ele subiu brevemente antes de mergulhar para as feras abaixo. Marcial brincou, um homem deve ter desejado penas de verdade, uma piada de poeta escondendo o terror de um homem. Talvez o mais grotesco de todos, o mito de Pasífae, amaldiçoada a desejar um touro. Um espetáculo encenou sua união infame com uma besta mecânica, seguido por uma matança que borrou a execução, a humilhação e a pornografia. Um aviso sobre a arrogância tornou-se degradação pública. A mensagem era clara: Roma possuía seus mitos, assim como possuía seu povo. Heróis, vilões, reis, rainhas, ninguém estava a salvo de ser reescrito como adereço em um desfile da morte. Para os espectadores, essas cenas eram interlúdios entre as competições sérias. Para os condenados, eram fins agonizantes vestidos de fantasias. Para Roma, eram propaganda feita de carne, provando que o Estado podia até reescrever o significado de suas próprias lendas. No Coliseu, as histórias não eram contadas com tinta ou mármore. Eram marcadas na pele, queimadas nos ossos e aplaudidas até que o silêncio engolisse a areia. A linha entre governo e obsessão crua se desfez, até que o capricho de um imperador decidia quem vivia, quem morria e como.
Calígula, infame por seus humores selvagens, uma vez ficou sem animais no meio de um espetáculo e casualmente ordenou que espectadores fossem arrastados das arquibancadas para preencher a lacuna. Eles vieram para assistir ao derramamento de sangue, apenas para se tornarem parte dele. Nero, viciado em sua própria imagem, tratava a arena como um palco pessoal. Prisioneiros eram vestidos como heróis trágicos de peças, depois executados de maneiras que espelhavam seus destinos roteirizados. Nero chamou isso de arte, ou Roma sussurrou, loucura. E então veio Cômodo, o maior imperador showman. Vestido como Hércules, ele invadiu o Coliseu com clava e arco, massacrando centenas de animais, aleijados de propósito para garantir aplausos. Ele até cobrou do tesouro por suas performances, sangrando o Estado enquanto forçava aplausos de uma multidão aterrorizada. Não satisfeito, ele também enfrentou gladiadores, mas apenas com todas as vantagens manipuladas a seu favor. Perder era impossível, aplaudir era obrigatório. Domiciano empunhava a arena como uma arma de paranoia, encenando caçadas noturnas à luz de tochas para manter Roma inquieta, sem saber quando a diversão poderia se transformar em terror. Até mesmo os bons imperadores não estavam imunes. Trajano, lembrado como justo e capaz, marcou uma vitória com 103 dias de jogos. Milhares de mortes transformadas em uma celebração de poder. O espetáculo alimentava egos, mas tinha um preço. Calígula e Cômodo morreram violentamente, lembrados não pela arte de governar, mas por um teatro escrito em sangue. A arena que os ergueu também expôs sua loucura. Nem todo romano aplaudiu. Filósofos, poetas, os primeiros cristãos deixaram um registro mais silencioso, um que via a podridão sob o mármore. Sêneca confessou que as execuções do meio-dia o endureceram, arrancando a empatia em vez de purificar a alma. A violência, ele alertou, vazava pelas paredes da arena, envenenando a vida cotidiana. Cícero, décadas antes, elogiava a bravura, mas condenava a crueldade por si só, embora admitisse que a multidão exigia jogos como prova de generosidade. Governar significava alimentar a fera. Para os cristãos, o anfiteatro era tanto perseguição quanto prova. Aqueles que se recusavam a renunciar à sua fé eram jogados aos leões ou queimados vivos, suas mortes transformadas em entretenimento de massa. Tertuliano chamou os espetáculos de focos de crueldade, acusando um império que aplaudia a injustiça como esporte. Economicamente, os jogos devoravam fortunas. No final do império, governantes se arruinaram em busca de espetáculos grandiosos o suficiente para superar seus predecessores. O que antes ostentava força, tornou-se um ato de desespero. Culturalmente, o apetite embotou a sensibilidade de Roma. Cidadãos que antes honravam a disciplina, agora exigiam pão barato e circos intermináveis. Juvenal zombou dessa fome com a frase Opanem e circenses. Para ele, o anseio por espetáculo traía o quão longe Roma havia se afastado de suas raízes republicanas. À medida que as fronteiras se rompiam e os fundos secavam, as arenas desmoronavam. No século V, o Coliseu, ainda colossal, estava oco, sua areia silenciosa, seus rugidos extintos, mas as questões morais nunca desapareceram. Poderia uma sociedade que treinou seu povo para se deleitar com o sofrimento realmente perdurar? O veredito da história sugere o contrário. Hoje, o Coliseu se ergue, com cicatrizes, mais orgulhoso. Caminhe por seus túneis e você ainda poderá ouvir ecos, um ferro se chocando, feras rugindo, 50.000 vozes se erguendo como uma só. A pedra é fácil de admirar. Mais difícil, e mais honesto, é lembrar seu propósito e a crueldade ensaiada até parecer normal. As arenas de Roma não eram apenas sobre sangue, eram sobre controle, moldando como os cidadãos pensavam, riam e obedeciam. Cada caçada, cada execução, cada mito renascido em gritos servia ao mesmo fim, fazer o poder parecer eterno. E esse é o aviso esculpido nas ruínas. Uma civilização que glorifica a violência, eventualmente, desmorona sob seus próprios aplausos. Então nos diga, qual desses espetáculos, as caçadas, as tochas vivas ou os imperadores bêbados em seus próprios shows, melhor revela a alma mais sombria de Roma? Deixe seus pensamentos abaixo, e se este mergulho no entretenimento brutal de Roma te cativou, inscreva-se para não perder nossa próxima jornada nas sombras da história.
Até lá, lembre-se, o Coliseu pode estar quieto agora, mas seus ecos de crueldade ainda respiram através das pedras.